Oi, pessoal. Então, nas últimas semanas, nós viemos refletindo sobre o fim da Primeira República na história do Brasil e a ascensão do governo de Getúlio Vargas, que vai se estender num período de 1930 a 1945. Nesse período, vai ocorrer uma série de transformações sociais e políticas no país. Dentre elas, a gente pode destacar o crescimento da população urbana, os moradores das grandes cidades em relação à população agrária, aos moradores nas áreas rurais, no campo, uma importância cada vez mais da indústria na economia nacional, o poder de empresários das cidades também aumentando. Vai crescer o número de setores médios urbanos, dentre eles pequenos empresários, então os donos de comércio, de mercados, enfim, profissionais liberais como advogados, arquitetos, engenheiros, professores, também operários, trabalhadores em grandes empresas. Para melhor ser compreendido, o período Vargas ele é dividido em três fases. Primeiro, o governo provisório, que vai de 1930 a 1934, o governo constitucional, de 1934 a 1937, e o governo ditatorial, de 1937 a 1945. Nós vamos analisar hoje, muito brevemente, o governo provisório e o governo constitucional. Então, algumas das características do governo provisório é, quando Getúlio Vargas ascende à presidência do Brasil, ele primeiro suspende a Constituição de 1898, de 1891, ele fecha órgãos do Poder Legislativo, então ele fecha a Câmara de Deputados e o Senado, e ele suspende as atividades dos governadores de estado e indica interventores militares para chefiar os governos estaduais. O grande objetivo do Getúlio Vargas era, então, desmontar a estrutura política da Primeira República, que era baseada no poder dos coronéis e fazendeiros, ou seja, dessas elites agrárias, principalmente os produtores de café. Ele não vai conseguir acabar com a influência desses coronéis fazendeiros, mas vai diminuir ela. Isso vai gerar, então, a revolta desses grandes proprietários, principalmente no estado de São Paulo, que via sua influência diminuir cada vez mais no âmbito político, eles também perdiam o controle da produção de café, que ficava, então, cada vez mais nas mãos do governo federal, ou seja, representado por Getúlio Vargas. Então, principalmente o estado de São Paulo vai se opor a essas medidas e vai querer buscar uma nova Assembleia Constituinte, ou seja, formar uma nova Constituição no Brasil e tentar recuperar parte desse espaço político que eles estavam perdendo, principalmente os ricos fazendeiros que queriam novas eleições, porque eles acreditavam que se fossem feitas novas eleições naquele período, eles poderiam recuperar a sua influência e poder político, pois eles ainda tinham controle do sistema eleitoral brasileiro. Aqui é uma pequena chart que se destaca, então mostra, de um lado, os oposicionistas, principalmente lideranças do estado de São Paulo, contra Getúlio Vargas, que passava a peteca da Constituinte, que tentava prorrogar cada vez mais esse debate, né, pois ele queria ter todo o controle do sistema político brasileiro. Então, principalmente no estado de São Paulo, vai haver uma série de manifestações em confronto com o governo federal, buscando essa Assembleia Constituinte, né? Aqui é um manifesto que representava os anseios de boa parte da população paulista. E ele se chama Tudo por São Paulo. Por São Paulo na glória ou na desgraça. Por São Paulo na hora da vitória, por São Paulo na hora da humilhação. Por São Paulo do passado e por São Paulo do futuro. Por São Paulo com o Brasil, se for possível. Por São Paulo contra o Brasil, se for preciso. Por São Paulo, agora e sempre. Porque São Paulo está só. Então, dentre essas manifestações, movimentações, começou a ter muitos embates com as tropas militares de Getúlio Vargas, né, do governo federal. E num desses embates, 4 homens morreram, estudantes, dentre eles sendo, se chamando, desculpa, Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. Então, se fizeram cartazes com esses 4 estudantes mortos para elevar ainda mais essa bandeira pelas manifestações do Estado de São Paulo, né, a favor de uma nova Assembleia Nacional Constituinte.
Tanto que em 9 de julho de 32 vai ter início a chamada Revolução Constitucionalista, que vai mobilizar então armas e 30 mil homens de São Paulo contra o governo federal. Alguns estados vão apoiar São Paulo, só porque não vão conseguir garantir esse apoio nos confrontos, né, nas guerras. Então, São Paulo fica isolada contra as tropas do governo federal e depois de 3 meses eles são derrotados. Mesmo assim, Getúlio Vargas percebe que São Paulo pode ser um grande aliado político e um grande aliado em âmbito econômico, pois era o principal produtor de café brasileiro daquele período. Então, Getúlio Vargas, mesmo assim, mesmo vencendo essa disputa, né, decide convocar uma Assembleia Nacional Constituinte para se construir uma nova Constituição para o Brasil. E é aí que a gente chega no nosso segundo ponto, o governo constitucional. Então, depois de 2 anos de debates, em 16 de julho de 1934, foi promulgada a nova Constituição do Brasil, e se destaca aqui alguns aspectos. Primeiro, vai se instituir o voto secreto, ou seja, antes o seu voto era aberto, era declarado, e as pessoas que estavam ali no processo eleitoral tinham conhecimento do seu voto. Agora, já não mais. As mulheres também vão adquirir o direito ao voto, mas vão continuar sem votar os analfabetos, mendigos, militares até o posto de sargento. Também vai se instituir direitos trabalhistas, ou seja, o salário mínimo, que seria um valor necessário para o trabalhador assegurar sua sobrevivência, né, com alimentação, vestimento, moradia, dentre outros aspectos. Jornada de 8 horas diárias de trabalho. Nós vimos que essa era uma das bandeiras da greve de 1917, né? A jornada dos trabalhadores chegava a 10, 12, 14 horas por dia. Proibição do trabalho de menores de 14 anos, ou seja, proibição do trabalho infantil, férias anuais remuneradas e também a indenização, um pagamento, no caso de você for demitido sem justa causa. Também o nacionalismo econômico, ou seja, a ideia de proteger as riquezas naturais do país. A gente destaca ali então como as jazidas minerais ou também quedas d'água que seriam capazes de gerar energia. Nesse contexto, 2 grupos políticos tiveram muita influência. A gente destaca os integralistas, que é a Ação Integralista Brasileira, a AIB, né? Ela é inspirada nas ideias fascistas de Mussolini e nazistas de Hitler, vai conquistar a simpatia de muitos empresários, de parcelas da classe média e também de parte de oficiais das Forças Armadas. Só então grafar e nesse segundo tópico, o de parte está junto, né? Seria separado, foi um erro de digitação. Eles combatiam o comunismo, tinham nacionalismo extremado, né? Defendiam a disciplina, hierarquia dentro da sociedade. Os princípios de eugenia também influenciavam, ou seja, o combate às ditas raças inferiores, né? Que foi muito característico no nazismo de Hitler, né? Eles também vão ter essas bandeiras, o que é impressionante num país onde a maior parte da população é formada por pretos e pardos, né? Aqui é uma imagem, principal slogan do movimento integralista, né? Com o Anauê, que seria essa saudação integralista, que significa, é uma palavra de origem tupi, que significa você é meu parceiro, você é meu camarada. Então, seguindo o modelo nazifascista, os integralistas, eles vestiam uniforme com camisa verde, desfilavam pelas ruas como tropa militar, atacavam de forma agressiva os seus adversários políticos, né? Tinham como lema Deus, Pátria e Família. Aqui é uma imagem, então, de alguns adeptos do integralismo e o do meio, o terceiro da esquerda para a direita, de bigodinho, ele é o principal pensador do integralismo no Brasil, o Plínio Salgado. Então a gente vê que a saudação integralista, seguida pela palavra Nauê, ela é muito semelhante à saudação nazista, né? Outro grupo político foi os conhecidos como os aliancistas, ou Aliança Nacional Libertadora, a ANL. Então, vai reunir grupos de várias tendências do espectro político, como socialistas, anarquistas e comunistas. No seu programa político vão incluir, então, a defesa pela a nacionalização das empresas estrangeiras, o não pagamento da dívida externa brasileira, reforma agrária, ou seja, a distribuição de terras para as camadas mais pobres da população, para os camponeses que não tinham acesso à terra para trabalhar, né? A garantia de liberdades individuais, vão ter como lema pão, terra e liberdade. Aqui é um evento dos aliancistas no Rio de Janeiro, em 1935.
Então, o governo Vargas vai se aliar aos integralistas, vai considerar os aliancistas um grupo ilegal, isso em 35, né? Vai perseguir seus líderes, alegando que eles queriam promover um golpe, acabar com o governo de Vargas, até que em 35 tem a Intentona Comunista. Foi uma série de rebeliões em batalhões do Rio Grande do Norte, Pernambuco e Rio de Janeiro, mas, mais uma vez, essas rebeliões são abafadas e se aumenta ainda a perseguição aos aliancistas, né? Então, vai ter perseguição para operários, representantes de sindicatos, enfim, líderes, né, de movimentos. Vai ter um aumento dessas perseguições. Mas, enfim, por hoje era isso.